Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né, irmão? Deus é bom por tudo. Queria apenas essa noite, brevemente, o horário, quinta-feira, é bem resumido para nós, mas hoje é feriado, né? Se você estivesse na feijoada de Jorge, ia ficar até tanta hora, né? Então a gente pode ficar um tempinho, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, é um texto muito conhecido. Inclusive nós falamos aqui na nossa escola bíblica, o texto de Neemias. Eu acho que é muito propício para o momento que nós estamos vivendo, né? Aqui na nossa igreja, no tempo de festa. A data exata é amanhã, depois do 25. Hoje é 23, né? Sexta-feira. E acho que é um momento propício para esse momento, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. O livro de Neemias, capítulo 6. Apenas 3 versículos, querido. Neemias, capítulo 6, verso 3. Todos acharam? Amém. Quem não achou, de misericórdia, espera mais um pouquinho. Não sei se a sua vida tem Neemias. Se não tem, a gente vai pôr uma folha aí agora. Neemias. A palavra do Senhor diz assim, querido: sucedeu que, ouvindo Sanballat, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto de nossos inimigos, que eu havia edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanballat e Gesem mandaram dizer-me: vem, congrega-nos juntamente na aldeia do vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros, dizendo: estou fazendo o quê? Grande obra. De modo que não poderei descer. Por que eu cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse convosco? Pai, nessa noite, Deus, nós contamos com a tua misericórdia, Senhor. Nós entendemos que, Senhor, nós não temos nada, Senhor, mas o teu Espírito tem algo para nós nessa noite. Nos ajuda, seja bondoso para conosco. E fala nos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir de ti. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, querido. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. Perdoa que eu estou um pouco de boca ainda. Mas Deus é bom. Nós estamos aí num momento, né, de festividade, né? Nós estamos aí para completar 16 anos da nossa igreja. E ao longo dessa história, quantas pessoas já não passaram por aqui, né? Desde o início, onde foi criada essa igreja aqui, muitas pessoas já passaram por aqui. Podemos colocar, não vou colocar milhares, mas talvez centenas de pessoas já passaram por aqui. Imaginemos que se essa centena de pessoas estivesse aqui, talvez nós não teríamos espaço para todas essas pessoas. Mas Deus colocou no meu coração nessa noite de colocar um tempo para essa mensagem, de não abra mão da sua missão. Porque cada uma dessas pessoas que passaram por aqui, elas receberam a missão do Senhor. Mas em algum momento elas abriram mão dessa missão. E se nós não tivermos cuidado, nós também vamos abrir mão dessa missão. Quantas pessoas nós não conhecemos que já abriram mão da sua missão? Que hoje já não estão mais no altar do Senhor, que hoje já não querem mais adorar a Deus, que hoje estão adorando outros deuses. Às vezes a gente passa nos bares, né? Aí eu até brigo, estão pagando o dízimo nos bares. Quantas pessoas já não estão mais sentindo alegria? Nós acabamos de ministrar agora aqui, e o meu
prazer é o quê? Estar usado na casa do Senhor. Mas será que verdadeiramente isso tem sido o nosso prazer? Porque nós recebemos uma missão. A nossa missão não é gerar vencedores. Apesar de ter já esse jogo por aí, né? Mas qual é a nossa missão? Neemias, ele recebeu uma missão. Qual foi a missão que Neemias recebeu? Reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não recebeu ajuda, ele não sofreu oposições, foi tudo tranquilo para ele. Não foi. A nossa missão também não é fácil. Porque quando você recebe uma missão, Deus não está olhando para as suas habilidades dentro da sua condição. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmão? Quando nós recebemos uma missão, a gente quer olhar para a nossa condição. Você recebeu uma missão, mas talvez pela tua condição você não quer fazer. Você recebeu uma missão, mas pelo diagnóstico médico você diz: eu não vou adorar a Deus porque eu estou impossibilitado. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que talvez receberam o diagnóstico médico, mesmo cheio de dor, mas está aqui nessa casa adorando ao seu Deus? Porque entende que a missão é maior do que aquilo que eu estou vivendo. A nossa missão é maior do que aquilo que nós estamos passando, irmão. Muitas pessoas abrem mão do seu chamado, abrem mão da missão, sabe por quê? Porque está vivendo dificuldade. Porque está vivendo situações difíceis. O grande desafio para nós nos dias atuais, querido, é permanecer firme na nossa missão, a qual Deus deu para nós. Aí nós temos algumas distrações, oposições, cansaço. O pastor falou aqui de cansaço. Estou cansado. Então ele fecha a igreja, não tem culto. Está cansado? Não é assim? Nós acabamos às vezes tratando as coisas do reino dessa forma. Eu estou cansado, eu estou triste, eu estou com dificuldade, eu estou passando por situações difíceis. Então, por conta disso, Senhor, eu abro mão do meu chamado, eu abro mão da minha missão. Porque o que eu estou passando é maior do que aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nós fazemos isso. Desculpe, irmão, eu sou o que faço. Você não. Neemias, ele não olhou para essas dificuldades. Mesmo enfrentando a oposição, ele continuou fazendo o quê? O Jerusalém. Ele continuou o quê? Trabalhando. Ele continuou edificando. Ele continuou fazendo. E é isso que Deus espera de mim e de você, querido. Independente das oposições, independente da dificuldade, independente do choro, eu continuo fazendo porque o propósito de Deus é maior. Verdade. A gente precisa entender que o propósito de Deus é maior. Não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus quer que eu faça. Porque aquilo que eu estou vivendo, eu estou passando, não é que Deus não se importe, mas Ele está amoldando o meu caráter, Ele está forjando o meu caráter segundo o caráter dele, para que eu possa viver o melhor que Ele tem para a minha vida. Glorificado e louvado por Senhor Jesus. Neemias entendeu isso. Eu não vou entrar aqui na história. Eu vou apenas me deter nesse capítulo 6. Para a gente ganhar tempo. Porque o grande desafio para nós é justamente esse. Não colocar os nossos sentimentos na frente do propósito. Porque os nossos sentimentos nos traem. Mas o propósito não. Porque o propósito é maior.
O propósito de Deus é maior na minha, na sua vida. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a primeira coisa, querido, que nós precisamos reconhecer, eu e você, precisamos reconhecer que nós temos uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Deus não te criou por acaso. Deus te criou com um propósito. E se a gente for analisar a nossa vida, já tem situações, missões que nós temos que fazer, que é da vida. É isso? Você, qual é a tua missão como esposa? Qual é a sua missão como esposa? Qual é a sua missão como filho? Qual é a sua missão como um pastor, como um diácono, como um obreiro, como... Agora, existe vários tipos de missão, mas existe a missão maior. Qual é a missão? Como é que eu reconheço a missão que Deus tem para mim? Porque talvez a missão que Deus tem para mim não é a mesma missão que Deus tem para... Não é isso. O chamado que Deus tem para mim talvez não é o mesmo chamado que tem para a irmã Claudinei. Mas como entender essa missão, esse chamado, esse propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter relacionamento com Ele para eu entender qual é o propósito. Porque quando eu estou ligado ao trono da graça, querido, eu consigo entender esse propósito. E independente das oposições que eu tenha, eu vou continuar olhando para o autor e consumador da minha fé, glorificando a Ele e sabendo que Ele tem para mim é maior. Reconhecer. Isaías 43, verso 1, ele diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. O Senhor te chamou. Eu já falei aqui algumas vezes que quando você vê alguém na rua, quando as pessoas não sabem o teu nome, ela faz o quê? Ô! Não é assim? Deus não. Deus, quando te chamou, Ele falou: Emerson, vem. André, vem. Otoniel, vem. Bruno, vem. Leandro, vem. Porque Ele te conhece, porque foi Ele que te formou. Jeremias 1, verso 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu fiz o quê? Te conheci. E antes de saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei profeta. E Efésios 2, 10, ele diz: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para o quê? Para que andássemos nela. Agora, quando você tem essa missão de servir a Deus, de cumprir os propósitos de Deus, você não tem oposição. Certo? Maravilha. A gente começa a ter oposições. Porque quando você estiver cumprindo a vontade de Deus, haverá resistência do mundo e do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é filho aonde? Ao nosso? Porque ao redor está o quê? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os... E aqui tem servos do Senhor de Deus. Neemias, no versículo 4, 7, 9, ele diz: os inimigos se levantaram e tentaram parar a reconstrução dos muros. Os inimigos tentaram parar a reconstrução dos muros. Eu não sei o que você está fazendo para Deus, mas pode ter certeza que você vai ter oposição. Porque, querido, por que eu falei, inicial, eu falei do aniversário da igreja? Porque quantas coisas, talvez se o pastor ficasse aqui falando, de situações que às vezes há impedimento da coisa acontecer. Não é que Deus não queira que aconteça, vai acontecer, mas quanta resistência. Até esse aniversário chegar, querido,
dia 27, até isso ser concretizado, muitas situações já aconteceram e vai acontecer para que o nome do Senhor não venha ser glorificado aqui nesse lugar. Mas ele crê em Deus, ele sabe que aqui nesse lugar, a única presença que vai ser mais forte aqui é a presença do Espírito Santo. O inimigo ele não tem poder aqui nesse lugar, porque o nosso Deus é que tem todo o poder em suas mãos. Glorificar e exaltar a Deus. Então não haverá nenhum impedimento. Para quê? Para que a obra de Deus seja feita aqui nesse lugar. E eu sempre falo, quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, a gente precisa pedir ao Senhor: Pai, não permita que nada impeça a minha adoração de chegar ao mundo da tua graça nessa noite. Porque o ato de você sair da tua casa e vir para cá, muitas coisas acontecem, querido. Sim ou não? É um filho que fala um negócio, você se aborrece. É uma coisa, a mulher que fala atravessar, um marido que fala alguma coisa, e você chega aqui às vezes obsessivo e tal, e aí você fica todo sisudo, né? Mas nós não podemos ser assim, Senhor, não importa o que aconteça. Pode haver qualquer oposição, mas nada vai roubar a minha adoração. Eu vou para a tua casa nessa noite e eu vou adorar o seu nome, porque eu sei que está naquele lugar. Nada pode roubar a nossa adoração. A gente está vivendo posições que ele tem todo momento. Nós estamos numa guerra espiritual, onde o inimigo a cada dia quer roubar aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor te deu a salvação, o Deus deu para nós a salvação através de Jesus Cristo. Mas o inimigo todos os dias quer roubar isso de nós. Todos os dias, a todo momento. Mas que nós possamos continuar firmes em Jesus Cristo. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Timóteo capítulo 3, verso 2, ele diz, verso 12, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, lá serão perseguição. Ou seja, querido, isso não é mérito só seu. Todos os homens da Bíblia sofreram perseguições por fazer a vontade de Deus. E conosco não é diferente. Mas qual é a diferença? Porque os homens que nós estamos lendo sobre eles não desistiram. A diferença desses homens que puseram a fazer a vontade de Deus, eles morreram por amor a Cristo. Eles morreram por amor a Deus. Qual é a nossa diferença? É que nós não estamos dispostos a pagar por eles. Esses homens, eles morreram. Se você ler aqui os profetas, como eles morreram. Desde Abraão, Deus tem mandado homens para que o povo se convertesse e não se converteu. E aí precisou mandar o seu filho amado Jesus Cristo para que morresse por nós. E mesmo assim, querido, nós não obedecemos. Por quê? Porque nós não estamos abrindo nosso coração para que Ele possa limpar aquilo que está aqui dentro. Porque se Jesus estiver aqui, a gente canta: entra na minha casa, entra na minha vida, sara tudo, tira tudo. Mas depois a gente deixa entrar tudo de novo. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você sai daqui nessa noite com essa palavra, dizendo assim: eu não vou abrir mão da minha missão. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. A segunda coisa, querido, é: não se distraia com os convites. Aí você fala assim: irmão, não tem recebido convite, não. Na nossa vida a gente recebe convite. Quantas vezes vocês têm um compromisso e do nada chega outra coisa que não estava no planejamento ou marcado e te rouba do teu compromisso? Acontece com você? Não. No nosso dia a dia, às vezes, acontece isso. Você se planejou todinho. Eu vou fazer isso. E vão chegando outras prioridades que não eram prioridades. Tem coisas que é urgente.
Mas tem duas que é prioridade. E a gente precisa estabelecer essas prioridades. Por quê? Porque senão te rouba o tempo da tua adoração a Deus. Quando você vem para a casa de Deus, quantas coisas acontecem para você não vir? Quantas coisas aconteceram hoje? Eu não vou falar de amanhã, de ontem, eu vou falar de hoje. Quantas coisas aconteceram hoje para você não vir? Mas glória a Deus que você existiu. Nem todo convite, querido, às vezes é de Deus, é uma bênção. Às vezes o inimigo usa disfarces de oportunidades. Para quê? Para tirar da nossa missão. O inimigo ele usa disfarce para nos tirar da missão. Muitos têm deixado a missão por causa de relacionamento tóxico, proposta financeira fora da vontade de Deus, ou por cansaço. Porque, às vezes, querido, nós começamos a receber muitas propostas, mas por que nós erramos na nossa tomada de decisão? Porque, primeiro, nós não oramos. Senhor, vocês conhecem um rei? Que quando ele ia fazer uma coisa, ele falava: Senhor, eu posso ir? Ou posso não ir? E a vez que ele não orou, ele fez besteira. Será que na nossa vida a gente tem orado para tomar as decisões certas? Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas, querido, achando que é bom, achando que é um caminho melhor do que aquilo que a gente está. E às vezes vem até de uma forma que você entende que é boa. Mas a gente precisa orar e perguntar a Deus se é da vontade de Deus que façamos aquilo. E às vezes nós estamos deixando que muitas coisas nos distraiam. Efésios 5,14 diz, né, que nós precisamos despertar. Desperta porque dormes. Tem alguém dormindo aqui? Não, né? Desperta porque dormes, levanta dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Estou ouvindo ali atrás, não sei por que esse alguém dormindo ali. Talvez você seja uma alma cansada, né? Alma cansada. Neemias 6, 2, 3 é um dos versículos que nós lemos, né? Aqui nós vemos que Sanbalat e Tobias, eles queriam distrair Neemias. Ele fala: vem conosco, vem se alegrar conosco. E qual era a intenção? Eles queriam matar Neemias. E quando nós, queridos, somos assediados pelo inimigo a fazer outras coisas, quando nós não oramos a Deus, tomamos decisões erradas, quando nós vamos ao encontro daquela situação que nós queremos e achamos que é boa, nós podemos correr também. Sim ou não? A gente às vezes, querido, e essa morte que eu estou falando é morte espiritual, porque nós deixamos a missão, mas Neemias falou: não, eu não vou com vocês, eu não vou até vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou até vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. Provérbios 4, 25 e 27 diz: não declines nem para a tua direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 14, 12 diz: há um caminho, que vocês conhecem muito bem esse versículo, que para o homem parece que esse é o quê? Mas no final o quê? Morte. Para nós há caminhos que parecem ser bons, e o inimigo, querido, ele te coloca, te apresenta situações que para nós é muito bom, para nós é excelente, mas que no final vai ser morte. A gente conhece alguns personagens bíblicos que tomaram decisões erradas e morreram. Um deles foi Sansão. Vocês lembram da história de Sansão? Não foi por aqui? Para a gente não ganhar tempo, para a gente ganhar tempo.
Lá em Juízes 16, Sansão, ele toma a decisão errada, se envolve com uma mulher, e aí morre. E aí Paulo, ele fala lá a Timóteo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 10, Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que Demas, ele amou mais o mundo e abandonou ele quando ele estava numa missão pregando o Evangelho. Se você depois quiser ler lá, 2 Timóteo 4, verso 10. E aí Paulo, quando ele escreve muito pesado para Timóteo, a segunda carta de Timóteo, e ele fala: olha, Demas, meu amigo, que estava comigo na mesma missão, ele agora amou mais o mundo, as paixões do mundo, e me abandonou. Será que não existe alguns Demas que estão vivendo hoje no nosso meio, no nosso século, que tem amado mais ao mundo do que amado o reino de Deus? E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é o quê? Inimigo de Deus. Quantas pessoas têm deixado essa distração roubar a sua missão? Glorificar e exaltar o nome do Senhor. A terceira coisa, querido, persevere até o fim. Quase não sai. Persevere até o fim. Observe, querido, que eu não estou falando nada novo. A palavra se renova, mas eu não estou falando nada novo. Não pare pela metade. O que é parar pela metade? Levanta a mão. Perseverar. Não se contente no meio do caminho, querido. Não se contente. Persevere. Perseverança é a marca dos que vencem. O céu não é para os que começam, mas para os que terminam e são fiéis. Para isso. O céu não é para aqueles que começam, para aqueles que são fiéis e terminam a sua missão, a sua caminhada até o fim. Hebreus 10, 35 diz, 39, até o 39, vou ler com vocês, diz: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós precisamos ser esses, queridos, que não retrocedemos, mas que avancemos. Filipenses 3:14, Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele termina, em grande estilo, grande final, que é 2 Timóteo 4, verso 7, que é um versículo que todo mundo conhece. Combati o bom combate. Será que você tem um desejo no coração de falar isso para Deus? Você tem objetividade de combater o bom combate. Eu guardei a fé. Eu combati esse bom combate. Deus está procurando homens e mulheres para combater esse bom combate, para continuar essa missão e guardar a sua fé. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Apocalipse 2, capítulo 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer. Esse que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas logo de seguida ele fala no finalzinho:
ser fiel até a morte e dar-te o quê? O que você procura, querido, em Deus? Ah, irmão, você vai fazer aí por um. Pensa. Errado não. Ah, eu procuro em Deus ter sucesso. Eu procuro em Deus ser reconhecido. Mas eu digo para você nessa noite, peça apenas a Deus para te ajudar a ser fiel. Porque você sendo fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida. Neemias terminou o muro, querido, em 52 dias. Apesar da oposição. Apesar da oposição, Neemias não parou a obra. Mas apesar da oposição que nós temos recebido, qual tem sido o nosso posicionamento? A gente tem parado? A reconstrução, você está em reconstrução? Sim ou não? Sim. Nós estamos sendo reconstruídos e às vezes desconstruídos também. Porque se ele construiu e viu que não estava bom, o que ele faz? Ele desfaz de novo, desconstrói. Por isso que muitas das vezes, querido, nós estamos lá chegando. Aí Deus volta. Aí você para aquela cara de choro, o Senhor está me chegando. Isso não, Deus. Aí você vai dar um jeito, mas Deus fala. Quem falou para Deus assim, eu estou cansado? Você já falou para Deus, eu estou cansado? Mas a gente falou aqui que tudo tem propósito. Nada acontece na nossa vida sem propósito. Talvez você está indo. Mesmo se você estiver correndo para chegar na reta final, você tem que voltar. Teus músculos vão ficar fortes, né, irmão? Você vai, chegou. Aí, imagine um atleta que se prepara para as Olimpíadas. Como é que é? Ele passa 4 anos treinando. Por alguns segundos. 4 anos se preparando. Para quando chegar nas Olimpíadas, alguns segundos ali, aquele tiro para começar, ele vai lá. E aí ele não ganha medalha de ouro. Qual é a frustração desse moço? Volta para casa, arruma de mala e vai fazer o quê? Treinar de novo. A nossa vida às vezes é assim, você treina, você obedece, você é fiel e tal, e você chega ali, aí Deus falou assim, volta. Mas o segredo não está em voltar, o segredo está em obedecer. O segredo não é você estar aqui, Deus fala, volta, mas eu continuo fazendo, e com alegria no coração, porque eu sei que Ele tem um propósito nessa volta. Porque o que Ele tem para mim é maior do que eu chegar na reta final. O que Ele tem para mim é maior do que quando Jesus voltar, eu preciso estar o quê? Preparado. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. Independente das vezes que você tem que voltar, volte com alegria. Entendendo que o propósito é maior do que o teu sentimento. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. Jesus, Ele não cumpriu a sua missão, né? Ele cumpriu a sua missão. O que Ele falou para o Pai? Pai, fica cansado. Imagine que se Jesus fosse igual a mim, igual a você. Que a principal do chamado, Senhor, eu não quero mais não. Deus, eu não quero mais. Não quero mais, Deus, não quero. Abrir mão. Porque está muito difícil, eu estou cansado, eu já fui várias vezes, eu já bati na porta não sei quantas vezes, não abriu, eu não quero mais. Eu já pedi, a porta não abriu, o Senhor não me deu, então eu não quero mais. Imagine se Jesus fizesse isso. E você não estaríamos aqui nessa noite louvando a Ele, querido.
Mas ele não abriu mão da sua missão. Ele chegou, veio, cumpriu a sua missão e disse: Pai, está tudo consumado. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos olhar para ele. Amém. Dizer: Senhor, eu quero ser a sua imagem, a sua semelhança. Eu quero olhar para aquela cruz e saber que está vazia, que o teu sacrifício não foi em vão por mim. E eu quero completar a minha carreira, eu quero completar a minha missão, eu quero completar o meu chamado, louvando e bendizendo o teu nome. Amém. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. E para nós terminarmos, querido, dependa de Deus para cumprir a sua missão. Você não vai conseguir a sua missão, cumprir a sua missão sozinho. E existem três coisas que a gente precisa para entendermos e depender de Deus. Primeiro é a oração. Segundo, a palavra. E a comunhão com o Espírito Santo. Você precisa orar, você precisa meditar na palavra, e você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ter ajuda para cumprir a sua missão. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: bendito é o coração, bendito é o homem, o coração do homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então também, querido, que essa palavra está dizendo que no ano da sequidão, o único que confia em Deus, ele continua dando frutos. Mesmo que venha o tempo da seca, mesmo que venha o tempo da dificuldade, ele continua dando o quê? Fruto. Isso significa que, eu falei para vocês que nós passamos por situações difíceis. Você está passando por tempestade, você está passando por dificuldade, você está passando por doença, mas você não deixa de dar o quê? Frutos. Senhor, eu estou passando por tempestade, mas eu continuo dando fruto. Senhor, eu estou passando por escassez, mas eu continuo dando fruto. Senhor, eu estou passando por uma situação difícil que eu não sei o que fazer, mas eu continuo dando fruto. Nós não podemos parar de dar fruto pelas situações que nós estamos vivendo. Porque é notório que nós, seres humanos, acabamos tomando decisões erradas. Eu paro porque eu estou passando uma dificuldade. Eu paro porque estou vivendo uma tempestade. Eu paro, não. A Bíblia diz o seguinte: mesmo que venha um tempo de sequidão, eu continuo dando frutos. Em todo tempo eu preciso produzir frutos. Independente da situação que eu esteja vivendo, eu produzo frutos. Porque o propósito que Ele tem para mim é maior. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Salmo capítulo 1, verso 3, ele diz assim, ó: ele é como o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu tempo certo para o quê? O fruto. Aí João 14, verso 7 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morreu o seu tronco. Ao cheiro das águas vai fazer o quê? Brotará e dará muito o quê? Ramos. E detalhe, vai dar ramos como uma planta nova. Talvez, querido, você está fazendo essa missão ao qual Deus deu para você fazer. O mundo pode estar achando que você está morto, porque talvez você seja essa árvore que foi cortada no seu tronco. Só que o mundo não está vendo as suas raízes, e é o cheiro das árvores. Essa planta vai crescer e vai dar novos frutos. Hoje eu quero voltar para o Senhor. Neemias, ele orava constantemente, e
se a gente quiser um exemplo maior, a gente tem de Jesus. Né? Se você quiser lá, depois de Lucas 5, 16, Jesus passava um tempo com o Pai. Eu não sei o tempo que você tem passado com o Pai, mas nós precisamos passar um tempo com o Pai, orando, buscando a sua presença, buscando a sua face. Porque sem a presença do Pai, querido, nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. E para nós terminarmos, querido, em nome de Jesus, já passei 10 minutinhos, perdoe-me. Não importa quão difícil pareça o caminho, mas não abra mão da sua missão, querido. Às vezes o caminho pode estar sendo difícil, mas não abra mão da sua missão. Deus está contigo, amém? Amém. Há pessoas dependendo de você. Olha que coisa. Não abra mão da sua missão. Que há pessoas que estão dependendo de você. E Deus te dá. Porque às vezes, querido, Deus fala, não, Deus pode usar a Andréia, pode usar o Emerson, o Bruno, o Luiz, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E aí eu queria perguntar para você nessa noite: você tem negligenciado a sua missão? Eu preciso responder, é só uma reflexão para nós. Você tem pensado em desistir? Está distraído? O que está tirando a sua atenção? O que tem te distraído? Hoje é o dia de nós levantarmos a cabeça, os olhos para o alto e dizer como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E aí, quando as lutas vier, eu falo, não posso parar. Quando a distração chegar, o pecado vier, eu não posso parar, eu não posso te dar atenção, porque eu estou fazendo uma grande obra. Querido, quem está ocupado com o reino, não perde tempo com o diabo. Quem está ocupado com o reino, não dá atenção àquilo que o diabo está tentando fazer. Porque quando a gente perde muito tempo olhando para aquilo que o diabo está fazendo, a gente esquece que Deus é todo poderoso e pode fazer todas as coisas. Eu não tenho que olhar para o diabo, eu tenho que olhar para Deus. Eu sei quem Ele é, mas eu sei que meu Deus é maior do que Ele. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para nós terminarmos, agora é verdade. Isaías 41, verso 17, para a gente ir para os nossos lares, diz: os aflitos e necessitados buscam água e não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude, terra seca e mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no meio o ermo e o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos, último versículo, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o sangue de Israel o criou. Querido, todos precisam ver. Você vai cumprir a sua missão, você vai continuar cumprindo a sua missão, você não vai desistir, mas todos vão olhar para você e vão saber e vão ver o Deus em quem você tem servido. Isaías 64, verso 4, ele diz, é um versículo que você também conhece, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que Ele espera. Não abra mão da sua missão, querido. Neemias não abriu mão da sua missão. Demorou 52 dias. Teve oposições. Tentaram distrair ele, mas ele cumpriu o seu propósito e ele reconstruiu os muros. E você também tem uma missão, ao qual Deus deu para você. Amém. Não abra mão da sua missão. Não deixe o inimigo te distrair.
E se quiser te distrair, você fala, não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Amém. Essa igreja vai fazer 16 anos. Mas se você não abrir mão da sua missão, cumprir os seus propósitos, Deus vai te usar tremendamente aqui nesse lugar. Amém. E esse lugar aqui vai ser pequeno para a multidão de pessoas que Deus vai enviar aqui para esse lugar. Mas se você não abrir mão da sua missão, porque Deus quer te usar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos terminar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você tem um chamado dele. Você tem uma missão. Não negligencie isso. Porque nesse momento muitas pessoas estão morrendo. Quantas pessoas já não desceram a sepultura hoje? E Deus está contando com cada um de nós para cumprir a nossa missão de levar as boas novas. Amém. Deus está contando contigo. Deus está contando com cada um de nós para que essa missão, a qual Ele deu a cada um de nós, ela não venha ser interrompida, mas que nós continuemos todos os dias, nós levantarmos e dizer, Senhor, eu vou continuar com a minha missão, eu não vou deixar que nada venha atrapalhar, eu não vou me distrair com as coisas desse mundo, mas eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para Ti, que é o autor e o consumador da minha fé. Aleluia. Quando sou disposto a construir e não desistir, mas prepare para as oposições, né? Para as oposições que são muitas, mas lembra como nós aprendemos hoje, Jesus teve também oportunidade para desistir, mas não desistiu, porque ele estava plantado. Nós precisamos estar plantados como árvores bem vivendo para darmos frutos. Se Neemias se ele tivesse sido arrancado, não teria construído. Olha que tempo que ele levou, 52 dias. Se ele não tivesse a certeza de que Deus era com ele, né? Ele não teria conseguido. Nós vamos conseguir, queridos. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está teu povo, Senhor, que ouviu essa palavra, que te cultuou nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos toca, sempre nos move, sempre nos molda, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz para o nosso mundo. Que o teu grande amor, a graça do Senhor e o Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nessa noite, em nome de Jesus. As doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém e amém. Vão em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A igreja da live, um beijo no coração. Deus abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor, adora Ele. Aleluia.